No verão, aproveitamos dias de sol e lazer, mas também enfrentamos desafios naturais. Alagamentos repentinos, quedas de árvores e vendavais intensos são alguns dos sinistros que podem afetar residências, empresas e veículos nessa estação do ano. No entanto, para muitos, esses incidentes não são apenas transtornos. Com o seguro, é possível recuperar o que foi perdido e recomeçar. Foi o caso do corretor de seguros Claudemir Mack. A sua casa de veraneio foi afetada por um vendaval, destruindo telhas, equipamentos eletrônicos e até o automóvel que estava na garagem. Aí quando eu saio lá fora, eu começo a me deparar. Do lado de fora, estava tudo destruído, né? Então a gente começou a ver destruição de telhas que voaram, né? Que foram muitas, um quarto aos fundos, né? E naquele dia, meu filho e minhas netinhas tinham ido embora, porque até um dia antes eles estavam em casa com a gente. Então começa a passar um filme na sua cabeça. Graças a Deus só estava eu e minha esposa. Felizmente, como um bom corretor, Claudemir tinha um seguro residencial com as coberturas adequadas. Sua experiência destaca a importância de estar preparado para imprevistos naturais durante o verão. Depois, nós acionamos a seguradora, fizemos um aviso de sinistro, os orçamentos, né, de quanto ficou, os prejuízos, quanto foi, os orçamentos dos eletrodomésticos que foram danificados. Aí, isso tudo aí, entre valores, tudo não atingiu R$10.000. Mas tinha o seguro, cobertura de vendaval e a gente conseguiu utilizar o seguro. Neste caso, os danos ao imóvel, à casa, estariam cobertos, tá? Por quê? Porque não tem como prever, tá? Fica mais fácil você chegar e ter uma cobertura desse tipo. Agora, você vai falar assim, vou cobrir tudo? Não, você vai cobrir o imóvel. Quando você fala assim, o automóvel dele tem cobertura? Você vai responsabilizar o próprio dono da casa? Não. Então você tem a cobertura dentro da carteira de automóveis. Entre os meses de novembro e março, eventos como esses representam a maioria dos sinistros atendidos pelas seguradoras. É o que explica o superintendente sênior de ramos elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. De novembro até março, os sinistros de vendaval, os sinistros de alagamento, principalmente a partir de dezembro, né? E os sinistros de danos elétricos, quando a gente olha para o seguro de patrimônio e principalmente os seguros residenciais, né? Esses sinistros, nesse período, eles podem representar aproximadamente 70% do total de sinistros desse período. Exemplificando, se a gente tem aqui 200 sinistros por mês de um determinado ramo, 140 correspondem a esse tipo de evento. Mas o mercado de seguros também possui grandes desafios. Existem eventos que não estão passíveis de cobertura. A queda de árvore, por exemplo, possui suas complexidades. Quem passou por isso foi Rosa Maria Gonçalves, que teve a casa afetada por uma queda de árvore. Foi quando eu vi já os tijolos descendo. Aí eu vi que a árvore veio assim, ó, em câmera lenta, hein? Não veio tudo de uma vez, sabe? Aí veio assim, quando chegou na escada, ela quietou, ela parou. Aí eu comecei a ficar em desespero, comecei a gritar. Eu gritava. A Clara pedia para me calmar, calma Rosa, e eu gritando. Aí falei, sai todo mundo para fora porque o negócio caiu tudo, sai todo mundo para fora. Aí só foi criançada gritando e saindo. Aí coloquei eles na lavanderia. Mediram, viram que era 22 metros de árvore, a árvore estava com 22 metros de altura, interditaram as 6 casas que tinha em volta, 5 de telha e uma de laje, que era a que estava embaixo. Levou cerca de 18 dias para eles cortarem por completo a árvore, até a raiz. Eventos na natureza são riscos normalmente excluídos. Queda de árvore, se estiver dentro do terreno onde está o imóvel, ele não vai ter cobertura. Por quê? Porque ele vai ter associado, provavelmente, ao cuidado que o proprietário do imóvel tem que ter com relação à árvore, né? Então, se ele cai dentro do imóvel e danifica parte do imóvel, ele não vai ter amparo. É importante para o corretor de seguros entender também os termos utilizados pelo mercado para instruir adequadamente sobre as coberturas do seguro, como a famosa diferença entre enchente,
alagamento e inundação. Enchente é a água que não consegue, que se acumula e não consegue ser liberada, não tem fluidez, tá? Mas ela é decorrente de um alagamento. Inundação é o transbordamento de rios ou lagos que podem ser utilizados como meios de transporte. Se o rio transborda, é inundação. Se for chuva, é alagamento. Não tem rio próximo, o que acontece em São Paulo que não seja próximo do rio Tietê ou do rio Pinheiros, não é inundação, é alagamento. Em São Paulo, os alagamentos são comuns no verão e afetam milhares de carros. Por isso, os segurados devem tomar cuidado para não agravar o risco, ou seja, jamais enfrentar as águas, mas buscar sempre um local seguro para ficar. A lei de corretagem de seguros, com a nova modificação que houve aí no ano passado, ampliou, eu não vou dizer que ampliou, mas deixou mais clara essa responsabilidade do corretor pela identificação dos riscos e pela orientação do cliente. Ele já era sempre foi obrigado a isso, sempre foi. Não é novidade, não. Isso que a lei trouxe só sacramentou algo que a gente já sabia. Mas, ponto pacífico, está na lei. Ele deve, em todos os locais, identificar todos os riscos passíveis de danos, que sejam, digamos assim, danos que não passem desapercebido a alguém que conhece. Se aquilo era comum saber, ele tem que saber e tem que alertar o corretor. Qual o risco? Não o fazendo, ele pode ser responsabilizado por isso. O papel do corretor de seguros enquanto consultor é conhecer o cliente dele e oferecer toda a gama de produtos que ele tem à disposição para a proteção do patrimônio dele. Então isso é o mais importante. A seguradora, de um modo geral, deve estar sempre preparada para atender os sinistros nos momentos em que ele ocorre, independentemente da época, né? Mas é evidente que existem épocas e situações, às vezes atípicas, que nós precisamos ter algumas ações adicionais para atender a demanda no tempo e na qualidade que se espera de uma seguradora, né? Os sinistros no verão exigem a atenção de todos os lados. Os corretores alertando os segurados sobre as coberturas e exclusões das apólices contratadas, as seguradoras garantindo a prestação de serviço rápida e adequada, e os clientes preservando o que é mais importante, a vida. Jamais ficar sem seguro, né? Hipótese alguma, a gente ficar sem cobertura do seguro, hipótese alguma, a gente se desesperar nesse momento. O caminho melhor é ter tranquilidade, serenidade, por mais dramática que seja a situação.